vamos lá falar então sobre a novidade da legislação processual trabalhista, que é essa possibilidade de interposição do agravo regimental em uma situação que antes era do agravo de instrumento. E para contextualizar esse ponto, a gente precisa saber como eram as regras antigamente para melhor compreender como que é a situação de hoje. Antigamente, essa imagem aqui é real, tá bom? Lá na época em que a gente amarrava cachorro com linguiça, o que aconteceria? Vamos imaginar que estamos recorrendo de 5 temas: adicional de insalubridade, danos morais, e aí aqui por 2 motivos. O primeiro, atraso reiterado no pagamento de salários, e o segundo, atraso no pagamento de verbas rescisórias, que são parcelas diferentes. Quarto tema, não aplicação da reforma trabalhista, questão do direito intertemporal. E quinto tema, justiça gratuita e declaração de hipossuficiência econômica, se essa declaração teria presunção a ponto de gerar o direito ao recebimento dos benefícios da justiça gratuita. No nosso exemplo, a gente teria o TRT dando seguimento, aqui no primeiro juízo de admissibilidade, apenas ao tema da justiça gratuita. Só analisei esse tema, e aí isso, como eu falei, era antigamente. Antigamente, tínhamos a súmula 285 do TST, que falava o quê? Que o fato de o juízo primeiro de admissibilidade do RR, que é o TRT, entender que esse RR era cabível apenas quanto à parte dessas matérias, no nosso exemplo, o TRT analisava apenas o tema da justiça gratuita, não impede a apreciação integral pela turma do TST, ou seja, não impedia que o TST analisasse também os outros 4 temas, sendo imprópria a interposição de agravo de instrumento. Então, repetindo, nessa situação aqui, tínhamos 5 temas, o TRT poderia pescar um deles, aquele que possivelmente subiria, fazia só análise desse tema, e o recurso subia integralmente, subia todo, porque o TST, em razão dessa súmula, que foi cancelada, não precisaria ficar restrito a esse tema que o TRT analisou e deu seguimento, tá bom? Só que aí veio o CPC de 2015 e depois disso o TST editou a Instrução Normativa 40 de 2016, que falava o seguinte: admitido apenas parcialmente o RR, que no nosso exemplo seria em relação à justiça gratuita, constitui ônus da parte recorrente impugnar mediante o quê? A interposição de agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão, sob pena de preclusão. Então, o TRT passou a ter mais trabalho, já que teria que analisar todos os temas, não apenas aquele que subiria direto. E aí, no nosso exemplo, vamos imaginar que o TRT denegasse seguimento aos outros 4 temas. O que caberia a você, recorrente, fazer? Interpor o agravo de instrumento. Tudo bem, tranquilo. Não tínhamos muitos problemas em relação a isso. E aí eu aproveito para chamar a atenção em relação à previsão do agravo de instrumento, que na CLT está prevista no artigo 897, a linha B, que fala que cabe agravo de instrumento contra o que? Contra os despachos ou decisão que deneguem a interposição de recurso. Então sempre foi assim. TRT, depois do cancelamento da súmula 285 do TST, se ele denegasse segmento em relação com um tema, por qualquer motivo, você precisaria interpor o agravo de instrumento. E não tinha muita discussão. E aí, não sei se todos sabem, mas nas primeiras redações do CPC de 73, a previsão de embargos de declaração era em relação apenas a acórdão, nos casos de obscuridade, dúvida ou contradição. Tanto que aqui no inciso 2º diz que quando for emitido, ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o tribunal, que é o tribunal que prolata acórdão. Tudo certo. Depois, numa nova redação, vem a previsão de embargos também, embargo de declaração, não só em relação ao acórdão, mas também em relação à sentença. E aí que no inciso 2º passou a ter, além do tribunal, a posição do juiz aqui como
prolatora de uma decisão embargável, correto? Veio o CPC de 2015 e falou o seguinte: primeiro, só cabia EDs contra acórdão, depois também contra sentença. CPC de 2015 contra qualquer decisão judicial. E adivinhe só, o despacho ou decisão de admissibilidade do recurso de revista é uma decisão judicial. Então, no nosso exemplo, se o TRT, nesse primeiro juízo de admissibilidade, não se manifestasse em relação ao tema 3, que era também sobre danos morais, que às vezes eu já vi isso acontecer, às vezes o TRT analisa o tema dos danos morais, ou outro tema parecido, somente em relação a um aspecto. O pedido aqui seria pelo atraso reiterado no pagamento de salários. E aí o TRT fala, não, já analisei aqui em relação aos danos morais, então vai seguir. Só que na verdade ele não emitiu juízo sobre os danos morais por atraso ou falta no pagamento das verbas rescisórias. Houve uma omissão, então, o que o CPC manda fazer, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho? Interpor embargos de declaração. Isso está na IN 40 de 2016 do TST também, no artigo 1º, parágrafo 1º. Se houver omissão nesse juízo de admissibilidade do RR quanto a um ou mais temas, que é a nossa situação, é ônus da parte interpor ED para o órgão prolator da decisão embargada supri-la, sob pena de preclusão. Se você não embargar, então, em relação a esse tema 3, ocorre preclusão da discussão. Não adianta inovar isso no agravo de instrumento, fazer essa impugnação no agravo de instrumento, porque o TRT não se manifestou sobre tal tema. Tudo bem. Vamos imaginar que veio aqui, Capitão Nascimento, falou, não vai subir ninguém. Então, todos os temas denegados. Antigamente, bastaria interpor agravo de instrumento em recurso de revista em todos os temas, ainda que fossem os mais variados motivos pelos quais o TRT denega seguimento. Vamos imaginar que em relação à insalubridade, o TRT falaria que era súmula 126 do TST. Diria que para mudar o julgamento seria necessário reexaminar fatos e provas. Os danos morais, o TRT falaria, por exemplo, que foi problema de falta de trecho, indicou o trecho na íntegra sem destaques ou não indicou apenas parcialmente, enfim, várias possibilidades. Nos danos morais, vamos supor que o TRT falasse que era caso de súmula 333 do TST, o TRT, né, no primeiro juízo de admissibilidade, trancando o RR por motivos de o acórdão do TRT estar de acordo com a jurisprudência, entendimento reiterado, pacificado do TST, súmula 333 ou artigo 896, parágrafo 7º da CLT. Quarto tema, aí aqui começa a mudar um pouco. Aqui a fundamentação do TRT passa a ser um pouco diferente. Olha, eu entendo que não cabe recurso de revista em relação ao tema da não aplicação da reforma trabalhista, porque o acórdão está de acordo com o tema 23 do incidente de resolução de recursos repetitivos. Esse processo aqui. Em relação ao tema da justiça gratuita, o tema está de acordo com o decidido pelo TST no tema 21 do IRRR por esse processo. E aí veio a 7ª turma do TST. Por enquanto a gente não viu qual que é a influência, principalmente desses dois temas aqui, ou de outros temas, desde que em julgamentos de recursos pelo TST com decisões com fixação de teses vinculantes pelo TST. Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Mas veio a 7ª turma do TST e falou o seguinte, olha, eu li bastante o CPC, tá? As outras turmas ainda não se atentaram, mas li bastante. E aí vamos simplificar aqui essa redação para tornar o texto um pouco maior e mais simples de entender. A 7ª turma falou o seguinte, eu li o artigo 1030 do CPC
E aí lá diz que o seguinte: quem faz o juízo de admissibilidade do recurso especial, do recurso de revista, que é o presidente ou então o vice-presidente do tribunal de origem, no caso do TRT, ele tem que fazer o quê? Ele tem que negar seguimento ao recurso especial ou recurso de revista, no caso da Justiça do Trabalho, em qual possibilidade? Quando a decisão recorrida, que é o acórdão do TRT, estiver de acordo com o entendimento do STF, lá em regime de repercussão geral, ou de Tribunal Superior, que é o caso do TST, no regime de julgamento de recursos repetitivos. Tá bom? Até aqui, tudo bem. Está de acordo com tese vinculante firmada em julgamento do TST em recurso repetitivo. E aí a sétima turma vem dizendo que eventual inconformismo da parte, se você achar ruim, contra essa decisão você deve fazer o quê? Interpor não agravo de instrumento, mas agravo interno. Lembrando que, quando o motivo para a denegação for que o acórdão do TRT está de acordo com tese vinculante fixada em julgamento de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Aqui, de acordo com o CPC, cabe agravo interno, que é, obviamente, julgado pelo próprio tribunal que denegou o segmento. Agravo interno dentro do tribunal. E aí vem continuando aqui, dizendo que controle da aplicação dos precedentes, desde a agência do CPC, passou a ser em primeiro plano das cortes regionais, caso dos TRT, sobretudo porque, ao constatar que a decisão se afasta do precedente, TRT, na presidência, na vice-presidência, está olhando, dizendo que o acórdão do TRT se afasta do precedente vinculante, cabe a esse presidente determinar o retorno ao órgão julgador. Nessa situação aqui do julgado da sétima turma, então, o processo voltaria para a turma, ao que parece aqui, para que aplique a tese firmada nos incidentes aludidos. Portanto, não é mais possível o conhecimento da matéria por esta corte. Por quê? Porque já que a tese vinculante, ou o acórdão está certo, e aí o TRT denegou segmento por estar de acordo com a tese vinculante, ou então o acórdão está errado, e aí esse processo volta para o próprio, fica, né, lá no próprio TRT, para ele fazer uma espécie de juízo de retratação. E aí não é mais possível o conhecimento da matéria por esta corte, salvo por meio de reclamação. Em qual hipótese? Na remotíssima hipótese, já que é uma tese vinculante, de o TRT, no julgamento do agravo interno, deixar de aplicar a tese jurídica prevalecente. Então isso é algo bem difícil de se imaginar. E aí, para piorar, para a parte recorrente, né, considerando haver previsão legal lá no CPC de recurso diverso para impugnar a decisão que não admite o RR nessa situação, aliada à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, a recursos cuja apreciação compete a órgãos diferentes, o agravo de instrumento não admite conhecimento. Então, ou seja, nesse cenário aqui, o TRT denegou o segmento, falando que a decisão estava de acordo, que o acórdão do TRT estava de acordo com tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, caberia o agravo interno. A parte interpôs agravo de instrumento. E aí, julgamento por órgãos distintos e, havendo previsão legal de outro recurso, não se aplicaria a fungibilidade recursal, agravo de instrumento não conhecido na sétima turma do TST. Baseado nisso, surgiu uma discussão no TST para ver se nessa situação aqui de fundamento de trancamento do RR com base nesses recursos repetitivos, se o recurso cabível seria agravo de instrumento ou agravo interno. E aí está aqui a redação do artigo 1030 do CPC. Quem quiser olhar com mais calma, vou pedir a gentileza de pausar o vídeo para ler, mas a explicação está basicamente nessa tela, nesse slide anterior aqui, ok? Só tem um detalhe, o CPC
fala também, e a própria sétima turma fala também em possibilidade de acórdão em consonância com julgamento com entendimento do STF em regime de repercussão geral. Aqui na IN, em 40 de 2016, artigo 1º-A, o TST preferiu não falar nada sobre o STF. Disse apenas o seguinte: cabe, deixa eu ver se tem aqui, não. Cabe agravo interno da decisão lá do juízo de admissibilidade que negar seguimento ao RR interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o quê? Com o entendimento do TST, não tocou no STF aqui, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos, de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, de acordo com o CPC e a CLT. Então, o que está dizendo? O TRT negou o segmento ao recurso de revista, dizendo que o acórdão está de acordo com o entendimento do TST fixado naqueles julgamentos que vão resultar em teses vinculantes, julgamento de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. Então, recurso cabível não é a regra do agravo de instrumento em recurso de revista, e sim agravo interno, de acordo com o CPC e a CLT. E aí, voltando àquela nossa situação, aquele nosso exemplo, 1 a 1. Bom, tema trancado com base na súmula 126 do TST. Caberia agravo de instrumento. Problema de trecho. Agravo de instrumento. Súmula 333. Agravo de instrumento. E aqui, tema 23 de IRRR. Aí aqui seria agravo interno. Justiça gratuita, tema 21 de IRRR. Agravo interno também. E não mais agravo de instrumento. E onde que a gente vai encontrar os temas que tem em IRR, IRDR e IAC? São exatamente isso: incidente de resolução de recurso de revista repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. A gente pode ir no site do TST, www.tst.jus.br, e aí a gente vai fazer o caminho daqui a pouco, ou ir direto aqui em jurisprudência, que aí fica mais facilitado o caminho. Aqui na página do TST, temos tst.jus.br, jurisprudência, e aqui está em ordem alfabética. Podemos vir em incidente de resolução de demandas repetitivas, incidentes de assunção de competência e incidentes de recursos repetitivos. Vamos pegar o IRRR aqui, que é o que tem mais exemplos para gente. Conexão falhou, muito bom. Bom, mas enfim. E aí vai aparecer essa página. A gente pode vir aqui em jurisprudência, está em ordem alfabética, os temas estarão aqui. Atualmente temos mais temas em IRRR. Ok? Continuando a leitura aqui do artigo 1º-A, já vimos o caput. E aí, qual que é a ideia do que está aqui disposto? Seria o TST dizendo o seguinte: TRT, esses entendimentos do TST aqui, quais IRR, IRDR e IAC, eles são que vinculantes. Só manda para cá, então, só dá seguimento ao recurso de revista se o acórdão estiver contra esses entendimentos, contra
essas teses, fora as outras possibilidades de trancar. Só manda para cá no seguinte cenário. O juiz ACOL, no despacho de admissibilidade, fala que o acórdão está de acordo com o entendimento vinculante do TST, a parte interpõe agravo interno, dizendo que não está, e aí o órgão que for julgar o agravo interno reconhece que de fato não está. Ou seja, esse juízo de admissibilidade aqui, o juiz ACOL, errou. Então, agravo provido, dado seguimento ao recurso de revista. O agravo interno vai ser interposto contra quem? Contra quem fez a análise, fez o juízo de admissibilidade do recurso de revista. Normalmente a presidência, podendo haver delegação pelo regimento interno de cada TRT para a vice-presidência. No TRT2 e no TRT15 atualmente temos a vice-presidência judicial fazendo esse papel. Então, não tem muita dúvida em relação a contra quem interpor o agravo interno, contra quem prolatou a decisão a ser agravada. E quem que julga o agravo interno? É a própria turma do TRT? É o pleno do TRT, o órgão especial? Bom, a própria turma, a tendência é que não julgue a própria decisão recorrida. Aí vai depender também do regimento interno do TRT, que vai dizer quem que analisa o agravo interno interposto contra a decisão da presidência ou da vice-presidência. Isso é tarefa do regimento interno mesmo de cada tribunal. A tendência é de que seja o pleno ou o órgão especial de cada tribunal. Situação hipotética. A turma do TRT adota o seguinte entendimento no acórdão em recurso ordinário. Aplica-se a reforma trabalhista, então, a reforma trabalhista aos contratos iniciados antes dessa reforma trabalhista entrar em vigor, 11 de novembro de 2017. O reclamante não gosta dessa decisão, interpõe recurso de revista, dizendo que não se aplica a reforma trabalhista aos contratos iniciados antes de 11 de novembro de 2017. Tivemos entendimento vinculante do pleno do TST, falando que sim, a reforma trabalhista é aplicável a todos os contratos, independentemente dele ter começado antes ou a partir de 11 de novembro de 2017. O juiz de admissibilidade vai analisar esse recurso de revista, vai falar, não, essa tese aqui, que a turma do TRT adotou, está de acordo com a decisão do TST em IRR. O reclamante vai ter que fazer o quê? Interpor agravo interno. Nessa situação específica aqui, esse agravo está fadado ao insucesso. Por quê? Porque a tese vinculante do TST é de que se aplica a reforma trabalhista a todos os contratos. Quem que vai julgar esse agravo interno? O órgão especial, o pleno, como a gente falou, depende do regimento interno de cada TRT. Duas possibilidades de julgamento. Uma, agravo desprovido. A gente vai ver que o jogo acabou. E outra, agravo provido. Sendo provido, obviamente, destranca o RR, porque vai reformar a decisão agravada, que tinha denegado seguimento ao recurso de vista. Observação. Se nessa situação aqui, TRT trancar, porque o acórdão recorrido está de acordo com o julgamento vinculante do TST. Se a parte interpuser agravo de instrumento, o recurso não será conhecido nesse tema. E aí, independente do motivo, na verdade, a gente tem que analisar a seguinte situação. Vale a pena recorrer quando o acórdão do TST, está de acordo com a tese vinculante do TST? Para a parte, a depender do entendimento, só vai haver mais demora no julgamento. Até por quê? Porque na seguinte situação, vamos pensar três temas. Em um tema, o juiz vacou,
do TRT é omisso, não analisa o tema. Um outro tema é negado o segmento por um fundamento que a gente vai chamar de simples. Súmula 126, falta de transcrição de trecho ou algo assim. E outro tema tem o segmento denegado por motivo de estar de acordo com decisão vinculante do TST. Aqui vão ser precisos 3 recursos. Juízo ACO tem um tema omisso, a parte interpõe embargos de declaração. Só os embargos de declaração. Aí ela espera o resultado desse julgamento. E aí, em relação a esse tema simples, vai interpor agravo de instrumento. E nesse tema foi denegado com base em decisão vinculante do TST, IRR, IRDR e IAC, agravo interno. Repetindo, somente depois do julgamento dos ADs que vai poder interpor agravo de instrumento e agravo interno. E aí, em relação a esse tema, vai depender. Qual foi o fundamento? Bom, o TRT deu segmento, subiu como RR. Denegou segmento com base em motivo simples, agravo de instrumento. Com base em fundamento de decisão vinculante do TST em IRR, IAC e IRDR, mesma lógica, agravo interno. Uma pergunta, uma questão aqui, na verdade, essa observação aqui. Se interpuser agravo de instrumento, o recurso não será conhecido. Temos julgamentos, vários julgamentos, num número até bastante grande, no sentido de que as partes às vezes fazem algumas coisas um tanto quanto inacreditáveis. Por exemplo, interpor agravo interno contra, ou chamado agravo regimental também, contra acórdão, contra decisão proferida por órgão colegiado do TST. Por exemplo, TST nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de vista, a parte interpõe o agravo. Agravo interno, agravo regimental. Isso é considerado um erro grosseiro, que é certo que não cabe agravo interno contra acórdão do TST. E aí vamos lá para o parágrafo 1º. Havendo no RR capítulos distintos que não se submete à situação prevista no caput deste artigo, ou seja, um tema autônomo que não foi trancado com base em IRR, IRDR ou IAC, constitui o ônus da parte impugnar simultaneamente, mediante agravo de instrumento, a fração da decisão denegatória respectiva, sob pena de preclusão. Então, teve um tema simples, que não foi denegado com base nessas teses vinculantes, interpõe agravo de instrumento. Em relação aos temas que se encaixam aqui no caput, interpõe simultaneamente o agravo interno. E aí, parágrafo 2º já vem falando o que a gente comentou. Na hipótese de interposição simultânea, de que trata o parágrafo anterior, processamento do agravo de instrumento só vai ocorrer depois do julgamento do agravo pelo órgão colegiado competente. Voltando aqui então, primeiro o TRT vai julgar esse agravo interno. A gente já pode voltar no critério, na verdade. Primeiro, o TRT resolve o problema lá internamente, depois de julgar o agravo interno. E aí, se der seguimento, o TRT vai analisar o recurso de revista que foi destrancado pelo agravo interno. Se o agravo interno for desprovido, está até dispositivo daqui a pouco, aqui, parágrafo 3º, é exatamente a regra que eu já estava adiantando. Se o agravo for provido, vai destrancar o recurso de revista. Dar-se-á segmento na forma da lei ao RR quanto ao capítulo objeto da insurgência. Se o agravo for desprovido, nenhum recurso caberá
dessa decisão regional. É porque não era para ser. Porque o TRT, no primeiro juízo de admissibilidade, trancou o RR, e aí foi interposto agravo interno, um órgão colegiado, um órgão especial, o Tribunal Pleno julgou e falou, não, realmente não merece segmento, a decisão está de acordo com a tese vinculante fixada pelo TST e vai ser isso mesmo, tá bom? Então vai morrer ali no âmbito do TRT. E aí tá bom, nenhum recurso caberá. Só que é possível o quê? A reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal, do pleno do TST, por exemplo. Então não cabe recurso daquele processo, mas cabe a reclamação para o TST. Aí tem uma redação não muito boa aqui no parágrafo 4º do artigo 1º-A, dizendo que essas reclamações, fundadas, por exemplo, em usurpação de competência do TST ou desrespeito às suas decisões nos casos concretos, então o julgamento dessas reclamações aqui, não se submetem ao procedimento estabelecido neste artigo, conforme expressa a disposição do 988, parágrafo 5º, inciso 2º do CPC, que vai dizer basicamente o quê? Reclamação para o TST só depois que for julgado o agravo interno, obviamente, e esgotada a atuação do TRT, e também antes do trânsito em julgado, evidentemente. Então, artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2º, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de rex com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de rex ou resp, que seria o caso do recurso de revista, recurso decisões repetitivas, né, na verdade, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, tem que esgotar a instância do TRT para que seja admissível a reclamação. Beleza? Já encaminhando para o final aqui, parágrafo 5º, as disposições contidas neste artigo, essa regra aí de agravo interno, agravo de instrumento, aplicam-se às decisões de admissibilidade, decisões ou despacho de admissibilidade do recurso de revista feito pelo TRT, publicadas, tem que ver então a data de publicação, a partir de quando? Do 30º dia após o início da vigência dessa resolução, desse artigo, que deverá ocorrer na data da publicação. Então, quando for publicada, já tem vigência. E aí tá lá, na decisão inteiro teor da resolução tal, foi divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 27/11, sendo considerado publicado em 28/11 de 2024. Então, 30º dia após o início da vigência, que se deu com a publicação, essas disposições aqui, principalmente questão do agravo interno, são aplicáveis aos despachos ou decisões de admissibilidade de RR publicados a partir de 28 de dezembro de 2024. E aí, quem estiver interessado em saber mais detalhes, mais regras como essas de recurso de revista ou de embargos também para SDI, ou aprender a buscar jurisprudência no site do TST de forma bastante rápida, porque eu uso todos esses cursos, os conhecimentos dos mais de 10 anos de atuação no TST. Temos os cursos especialista em recurso de revista, expert em embargos para SDI e pesquisa de jurisprudência do TST. Para acessar e adquirir esses 3 cursos, basta apontar a câmera do celular para esse QR Code, que vai aparecer essa tela aqui, e aí você pode escolher 1, 2 ou os 3 cursos, só ir clicando em cada uma dessas partes aqui que vai aparecer, e aí vai ter lá o link para aquisição dos cursos.